os compostos carbônicos, que têm como elemento principal o carbono. O carbono é tetravalente. Por quê? Fazendo a distribuição eletrônica, podemos ver a camada de valência do carbono 2s2, 2p2, somando ao todo 4 elétrons na última camada, na camada de valência. Todo átomo, para se tornar estável, precisa de 8 elétrons na última camada. Por isso dizemos que o carbono é tetravalente, porque ele vai precisar de 4 ligações, 4 elétrons na sua última camada. Os compostos carbônicos são formados principalmente por carbono e hidrogênio, como podemos verificar. Existem também cadeias carbônicas que têm outros elementos ligados a ela, e essas cadeias irão formar vários tipos de compostos orgânicos. Classificação das cadeias carbônicas. Cadeia aberta também pode ser chamada de cadeia acíclica, que quer dizer não cíclica, né? Ou alifática. Nós encontramos essas 3 denominações nos livros. A cadeia aberta, ela apresenta 2 pontas, como podemos observar. Cadeia fechada ou cíclica. Ela não apresenta pontas. Ela será sempre um ciclo fechado. Não importa qual desenho esse ciclo vai formar, um triângulo, um círculo, um retângulo, não importa. Se ela não tiver nenhuma abertura, ela é uma cadeia fechada ou cadeia cíclica. A cadeia mista apresenta uma parte que contém um ciclo e, no mínimo, uma ponta, como nós vemos no exemplo. Cadeia homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea é formada apenas por carbono e hidrogênio. A cadeia heterogênea possui um átomo diferente de carbono e hidrogênio. Pode ser qualquer átomo, um oxigênio, um nitrogênio, um átomo de enxofre, qualquer um. Porém, esse átomo ele deve estar entre os átomos de carbono, ou seja, ele deve estar no meio da cadeia. Nesse exemplo, abaixo, podemos verificar que o oxigênio e o OH não fazem parte da cadeia, porque eles não estão entre os carbonos. Então, dizemos que essa cadeia é uma cadeia homogênea. Na cadeia com o nitrogênio, o N está entre os carbonos. Por isso, essa é uma cadeia heterogênea. Classificação dos carbonos. Carbonos primários. A classificação do carbono se dá em relação à quantidade de carbono que está ligado a ele. Um carbono primário é quando ele tem apenas um carbono ligado a ele. No caso desse exemplo, os 2 carbonos são primários, porque ele tem um carbono ligado a ele. Carbono secundário. O carbono secundário é quando o carbono tem 2 carbonos ligados a ele, como é o caso desse carbono que está no meio. Carbono terciário.
O carbono terciário é um carbono que tem ligação com 3 outros carbonos. Então, esse carbono que está no meio é o terciário e os das laterais são carbonos primários. Carbono quaternário é um carbono que tem 4 ligações com 4 carbonos, que é o caso do carbono central. E os carbonos que estão nas laterais são carbonos primários. Resumindo, aprendemos que as cadeias podem ser classificadas como aberta, fechada, mista ou homogênea, heterogênea. E classificação dos carbonos, como primário, secundário, terciário e quaternário.